E aí, pessoal, vamos aqui, né, dar sequência aos nossos estudos da quarentena. E aqui um abraço especial para galera do Avante, turmas 2020 e mais qualquer outro aluno que de repente possa estar aqui. Esse momento aqui nós já tínhamos feito via Google Meet, mas como eu havia prometido, eu iria gravar um vídeo. É bem provável que as nossas próximas aulas sejam direto aqui pelo YouTube, que aí já fica gravado, eu não vou ter esse probleminha. Assim, esse assunto, gente, transformações gasosas, como eu avisei no dia para vocês, é um assunto que a gente vê mais porque é um pré-requisito para o nosso estudo de termodinâmica. Esse assunto ele já é bem estudado na química, já é um pouco debatido lá na química. E, enfim, vamos lá. Primeiro, para falar de transformação gasosa, é interessante que eu observe que os gases, diferentemente dos sólidos e dos líquidos, eles não são estudados dentro do assunto de dilatação térmica. Em sala, você que me acompanha, já deve ter visto que eu já tenho dito que por conta de que os gases eles não sofrem variação nas suas dimensões apenas pelo quesito temperatura. Os sólidos e os líquidos é apenas a temperatura, né? Mas quando eu vou falar dos gases, eu vou ter as chamadas variantes de estado de um gás. Então, o que eu preciso aqui considerar com vocês para falar dos gases como um todo? Os gases, na verdade, eles têm as chamadas três variantes de estado. Eu tenho o conceito de gás, né, que o gás é conhecido como estado da matéria que não tem forma nem volume próprio. É interessante que eu observe que isso ocorre por conta do que a força de coesão entre as moléculas ou partículas de um gás, ela não é tão grande. Isso faz com que os gases tenham tanto volume como forma indefinido, porque os sólidos eles vão ter forma definida e volume definido. Os líquidos, que tem uma força de coesão já ligeiramente menor do que nos sólidos, vai ter volume definido, mas a forma ela é indefinida, uma vez que podem se adequar a qualquer recipiente. E por sua vez os gases que têm uma força de reação entre as moléculas ou partículas menor ainda, lá nos gases eu posso te assegurar que eles têm tanto volume como forma indefinida. Temos então que as chamadas variantes de estado de um gás, enquanto lá nos sólidos eu tinha apenas a temperatura, né, que iria definir a questão das dimensões, nos gases não. Além da temperatura, eu posso ter a pressão e também o volume. Eu chamaria isso aqui de variantes de estado de um gás. Todo gás em um sistema fechado, eu posso ter uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial. E durante a transformação, eu de repente posso ter uma pressão final, um volume final e uma temperatura final. A gente vai tentar simplificar isso aqui rapidamente. Mas tudo começa com o chamado conceito de gás ideal. Os gases ideais são compostos exclusivamente por partículas de dimensões pontuais, tamanho desprezível, e que se encontram em movimento caótico e em alta velocidade. Nesse tipo de gás, a temperatura e a velocidade de translação das partículas são proporcionais. É importante que, inclusive, no dia da aula, nós chegamos a dizer que o gás ideal ele só existe na teoria. Na prática, eu não vou ter esse gás onde a temperatura e a velocidade de translação das partículas existe uma proporcionalidade, não vai existir isso no dia a dia. Mas para estudar gases, eu vou sempre levar em conta que o gás tem um comportamento de um gás ideal. E nós temos a chamada equação de Clapeyron, né, onde vai dizer, segundo essa equação, que o produto da pressão vezes o volume de um gás ele é igual ao número de mols. O número de mols, para quem está na química, sabe, o número de mols depende da massa desse gás dividido pela sua massa molar. O R, que é a constante universal dos gases, e o T, que é a temperatura na escala absoluta. Levando-se em consideração aqui que essa temperatura tem que ser sempre na escala Kelvin ou escala absoluta. Uma outra situação que tem que ser levada em conta é que o P é de pressão, né, o V é de volume. Enfim, tem algumas frases que a galera usa aí para memorizar isso aqui. Tem tipo, por você, não resisto tanto.
há quem chame que por você nunca rezei tanto. Tem um aí que eu não gosto muito de usar, né? Que é P, velha, não rejeita T, mas aí isso é detalhe aí. Mas o fato é que essa fórmula relaciona o produto da pressão pelo volume de um gás qualquer, relacionando com seu número de mols e a temperatura. Isso faz com que eu tenha a chamada equação geral dos gases. Esse GIFzinho que está em movimento aí, como você acompanha, esse gás ele está sofrendo uma expansão ou uma compressão. Na verdade, é tentando demonstrar para você aqui o comportamento desse gás em determinadas circunstâncias de variação de temperatura ou de volume, né, ou de pressão. Mas enfim, se o sistema for fechado, a quantidade de gás é a mesma em qualquer circunstância. Isso faz com que o número de mols ele seja constante. Ora, se o número de mols for constante, então você percebe que aqui, deixa eu dar uma ampliada, né? É como se aqui você percebesse o seguinte: o estado inicial e o estado final, a quantidade de mols, ou seja, a massa, a relação entre a massa desse gás com a sua massa molar, ela não muda. Ou seja, tanto no estado inicial como final, se eu chamar um de inicial e 2 de final, ao isolar o número de N1 igual a N2, ou seja, nessa relação aqui, eu vou ter exatamente o que? Quando eu isolar isso aqui, a ideia do P1 vezes V1, de certa forma, eu teria essa relação. Por quê, Júnior? Porque o que eu chamaria de T, né? O que eu chamo de T, que é a temperatura, o P de pressão e o V de volume, a constante universal dos gases ela vai acabar se cancelando nessas circunstâncias. Por isso que eu posso chamar isso aqui de equação geral dos gases dentro dessa perspectiva. Então, na sequência, esses gases eles podem sofrer as chamadas transformações. E que transformações seriam essas? Essas transformações elas podem ser de 3 naturezas até de 4. Só que por enquanto a gente vai falar só de 3, porque nós temos a transformação adiabática, mas eu quero detalhar só quando eu for estudar, né, um pouco sobre termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, onde a gente vai falar de transformação adiabática. Mas por enquanto, as transformações elas podem ser isotérmicas, como assim, Júnior? Quando a pressão for constante, a temperatura for constante, perdão. Então, por exemplo, voltando aqui, se eu isolar a temperatura, eu vou ter o que aqui ao isolar a temperatura? P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, ou seja, na temperatura constante, eu posso chamar essa transformação de isotérmica. Eu posso te assegurar que o produto inicial, o produto da pressão inicial vezes o volume inicial, é o produto da pressão final, né, pelo volume final, ou seja, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, e esse gráfico, que seria o gráfico da transformação isotérmica, ou seja, esse gráfico vai representar a minha isotérmica. Uma outra transformação é a transformação isobárica, que é aquela que ocorre a pressão constante, ou seja, a uma pressão constante, voltando lá naquela fórmula, se eu for para a lei geral dos gases, se eu isolar a pressão, no caso, como ela é constante, quando elas vão se cancelar por serem iguais, eu vou ter V1 está para T1, assim como V2 está para T2. Você percebe aí o gráfico da transformação isobárica. Transformação isobárica é uma transformação que ocorre a pressão constante, e nesse caso o gráfico é o gráfico de uma função afim. Se o volume aumenta, a temperatura também aumenta, eles são proporcionais. Volume diminui, temperatura diminui, e isso há uma pressão constante. Temos a última, que é a transformação isométrica. Chamo tua atenção porque esse termo você pode encontrar nos livros ainda como isocórica ou ainda isovolumétrico. Então, o termo isométrico, isocórico ou isovolumétrico, todos têm a ver com volume constante. Nesse caso, olha um exemplo aí, eu teria um sistema fechado, aqui na sua figura à esquerda. Se o sistema for fechado e eu aquecer, essas partículas vão querer mais espaço. No que elas quiserem mais espaço, o sistema está fechado, elas vão se chocar mais, vão precisar de mais espaço. Como não tem, a pressão interna ela aumenta, ou seja, a temperatura aumenta, a pressão aumenta. O gráfico seria também de uma função afim, é o que eu teria aqui. E um resumo rápido, as transformações gasosas elas podem ser chamadas de isobárica, ou seja, pressão inicial é igual à final.
Nesse caso, a relação da fórmula fica V1 está para T1, assim como V2 está para T2, e foi proposta, né, por Gay-Lussac. A isocórica, que é volume inicial é igual a volume final, ou seja, eu teria uma relação onde a pressão inicial está para a temperatura inicial, assim como a pressão final está para a temperatura final. Também uma lei de Gay-Lussac, né, Charles e Gay-Lussac. E por último, a isotérmica, que também conhecida como lei de Boyle. A temperatura inicial é igual a final, ou seja, pressão vezes volume inicial é igual a pressão vezes volume final. Nesse caso, pressão aumenta, volume diminui, pressão diminui, volume aumenta. Eu estou deixando, já deixei inclusive lá no Class 1 um vídeo, não é um vídeo, uma lista de questões. Pedi para deixar nos comentários as possíveis questões duvidosas. Na próxima